GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. De volta para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, conosco nesse segundo bloco do GJR Entrevista, Marcos Rossi, o cara da Gramado Summit, o cara que criou o turismo de inovação em Gramado, Cabelo, e que é um negócio assim impressionante e que agora já está aí de certo a todo vapor para mais uma edição da Gramado Summit. Bom dia, Marcos Rossi, bem-vindo, tio. Legal demais. Você tá aqui, cara, eu gosto muito. Ainda por cima que a gente consegue reviver momentos icônicos, né? Usando a palavrinha, né? Icônica, né? É muito legal, prazer. Antes da gente falar da Gramado Summit, acho que é legal a gente contar que recentemente o Marcos recebeu um reconhecimento, né, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Conta pra nós como é que foi esse reconhecimento, Marcos, como é que te pegou isso assim de surpresa, como é que foi pra ti receber isso e a importância, né, desse reconhecimento pra ti e pra esse evento, né, tão bacana que a gente tem aqui na nossa região. Cara, eu acho que a Gramado Summit, desde que nasceu, ela veio com o intuito de eu conseguir me encontrar enquanto empreendedora, mas tentar fazer com que a nossa região aqui, ela se transforme por meio da inovação. Canela, Gramado, a Serra Gaúcha como um todo é muito focada, cara, no turismo, e eu acho isso incrível. Agora, para cidades como as nossas, que a gente não consegue ter um polo industrial tão grande quanto tu consegue ter em cidades que são um pouco maiores, a gente precisa de novas verticais. E a inovação para mim sempre fez muito sentido, que é, cara, a partir do momento que a gente cria uma vertical de inovação para a economia da nossa região, a gente acaba ganhando muito com isso. Então, a Gramado Summit ela foi criada para mostrar que turismo e inovação podem andar juntos e ter a inovação como matriz econômica é algo que funciona muito e todos os destinos que testaram tiveram muito sucesso. Um exemplo é Florianópolis. E a gente sempre lutou, cara, independente do negócio, para ser reconhecido por isso. O governo como um todo sempre reconheceu a Gramado Summit. A gente está com o governo do estado desde 2022 como co-realizador da Gramado Summit, 2022-2023. Mas a Assembleia sempre foi um relacionamento legal. Querendo ou não, a Assembleia é quem representa o povo, né? Mas a gente nunca teve uma proximidade, apesar de ter um contato muito bom com todos os deputados estaduais. E aí, acho que há 3 meses atrás, o deputado Camozato entrou em contato comigo e disse, olha, a gente fez uma proposta aqui para a medalha da 56ª Legislatura, aprovado de forma unânime e, segundo o próprio Camozato, gerou inclusive um pouco de inveja de outros deputados que não fizeram a proposta antes. E é muito legal, cara, porque eu acho que era o ponto que faltava dentro da nossa história, assim, ser reconhecido pelo município, pelo estado. A gente sempre foi do ponto de vista de governo, mas a gente nunca teve um reconhecimento por meio da Assembleia, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu chegar em todos os cantos e hoje eu entendo a Gramado Summit como um patrimônio gaúcho em relação àquilo que a gente quer construir para ter não só uma cidade, uma região e um estado mais próspero por meio da inovação. Patrimônio. Bela definição. Quando a gente fala, a gente não adianta, o ser humano é um ser político, né? E quando tu é reconhecido por uma instituição como a Assembleia Legislativa, que tu goste ou não, e a gente hoje tem essas questões nossas de país, de cultura e tudo mais, que muitas vezes a gente repele, político, né, Marcos? Mas eu acho que a importância, como tu falou, da representatividade, né, cara? Quando chega, por exemplo, provavelmente, não sei de que forma que chegou isso, se via WhatsApp, via e-mail, né? A formalidade em si, né, cara? Eu imagino que tu deva ter olhado lá pra trás, né? E pensado, né, como a gente olhava o Marcos, né? O cara sempre inquieto e tudo mais. Pô, que loucura que ele tá fazendo, até onde que ele vai chegar, né? Eu acho que isso deve te dar uma... É muito legal, cara. Eu acho que a gente tá completando 10 anos em novembro enquanto empresa e ano que vem a gente se encaminha para a 10ª edição da Gramado Summit. E tem uma coisa que é muito maluca, assim, é difícil de explicar, cara, que a gente, enquanto seres humanos, a gente tem a percepção que alguma coisa nasce a partir do momento que a gente interage com ela. Então, quando tu interage com uma nova tecnologia, automaticamente a gente pensa que aquela tecnologia ela surgiu há pouco tempo. Só que na maior parte das vezes, cara, ela está há muito tempo sendo desenvolvida até que ela consegue chegar na maior parte da população. E isso acontece com a Gramado Summit. Hoje, a gente tem a oportunidade de ter uma marca que, independente de onde tu ande, é uma marca conhecida. Recentemente, até o Luiz aqui, que trabalha com a gente, ele foi numa loja em Porto Alegre com a camiseta da Gramado Summit, uma loja de uma marca bem conhecida, cara. E posso citar a marca aqui? Pode. A Vans, ele foi na loja da Vans. E o cara da Vans assim, cara, o evento de vocês... Massa, né? É tão legal, assim, a gente ter estourado uma bolha. E aí, quando vem esse reconhecimento, meio que tu começa a olhar e entender, acho que eu tô começando a entender aonde eu cheguei. Porque a gente vive tão imerso, cara, nesse mundo de entregar um produto melhor,
um evento maior, que a gente não para pensar naquilo que foi construído, no legado que a gente deixa a cada edição da Gramado Summit. E nesses momentos onde existe esse reconhecimento, a gente olha para trás e entende que, independente do negócio ter crescido, da gente ter oportunizado coisas incríveis por meio de cada edição da Gramado Summit, a gente também foi construindo um legado, e legado eterno. Então, por mais que daqui 5, 6 anos tudo mude, cara, tem esse reconhecimento que em algum momento a gente está na história do Rio Grande do Sul como um todo. Isso pra mim é incrível. Ninguém tira isso. Ninguém tira, exato. Sempre. Cara, eu já quero olhar pro Marcos Rossi, o cara que é a cara da Gramado Summit, não adianta a gente dizer não. O cara que é a cara, né? A cabeça. E eu tenho uma pergunta pra te fazer, que de repente é meio pessoal, mas acho que essas perguntas te fazem diretamente, cara. Tu é um cara que tem a palavra inovação estampada na tua face, vamos combinar assim. Como que é todo ano ter que inovar pro público que espera a inovação pronta, né, cara? Que espera, pô, tu vai me entregar a inovação. O que é isso, cara? Cara, eu não sei. Mas o que eu tento, na verdade, é só... eu gosto tem uma palavra que eu gosto muito, que ela anda muito lado a lado com inovação, que é vanguarda. Eu tento estar na vanguarda do ecossistema que eu escolhi estar. Então, o que eu faço é tentar propor coisas que muitas vezes não são óbvias. Então, obviedade é uma coisa que eu não gosto, e tento surpreender de alguma forma as pessoas em áreas que não necessariamente elas são, vamos lá, inovadoras. Porque quando a gente fala em inovação, naturalmente, na nossa cabeça tu tem, preciso ver alguma coisa com tela, com brilho, com conexão. E eu acho que a inovação ela pode estar em todo lugar, e às vezes naquele lugar menos óbvio é onde tu mais pode encontrar inovação. Para 2026, colocando como exemplo prático, é onde tu tem um mundo que cada vez mais a gente precisa entender qual que é o nosso papel enquanto sociedade civil. E recentemente o CEO da Anthropic fez um levantamento das profissões que estão extintas em pouco tempo. Gestão, programação. É quase que uma revolução industrial, só que com muito esteroide, né? Então, o que é inovador num evento como a Gramado Summit? Que é esperar da tecnologia? É a gente colocar o ser humano no foco central do conteúdo. Então, ao invés de a gente discutir numa plenária principal sobre bits, bytes e tendências, a gente vai falar sobre o despertar humano, que é dentro de um mundo que está sofrendo uma transformação muito grande e diferente da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a chegar nas fábricas e o trabalhador ele precisou reaprender o seu... Hoje todos nós, temos um problema muito grande que a gente vai ter que reaprender a trabalhar no futuro. Qual que é o futuro do humano? E a gente, então, para 2026, colocou que a nossa inovação seria colocar um conteúdo focado no humano, que é quase aquilo que não é esperado num evento de inovação. Curiosamente, quando a gente fez esse movimento, foi final de 2025, não é que assim, todos os outros eventos, tá, do segmento, todos estavam em Bits, Bytes, Tech. Hoje, os eventos, inclusive, que vão acontecer nos próximos meses, começaram a falar sobre o ser humano à frente de absolutamente tudo. Então, para mim, isso é inovação. E respondendo de forma muito direta a tua pergunta, é como que eu inovo a cada edição da Gramado Summit, é não me preocupando muito com a opinião dos outros. E além disso, entendendo que a inovação não necessariamente é aquilo que as pessoas esperam. A inovação ela pode ser, cara, absolutamente tudo. Para um evento como a Gramado Summit, o dia que eu resolver sair dos pavilhões do Serra Park e resolver tomar conta da rua e dizer, cara, a partir de agora a Gramado Summit tu vai pegar um patinete na Borges de Medeiros e conforme tu vai andando na Borges, tu vai tendo alguma ação. Cara, isso é tão inovadora quanto um carro autônomo pro mercado que eu escolhi. Então é isso, cara. Inovação é fugir da obviedade, e sempre que eu posso fugir da obviedade e não me parecer com os outros que são meus concorrentes, eu acho que eu tô inovando. E na mesma linha dessa pergunta do Cabelo, né? Eu tinha até preparado essa pergunta, o Cabelo fez ela parecida, mas eu vou insistir nessa pergunta porque é mais ou menos assim. Entregou um evento fera demais, para não usar outro termo, assim, que foi o maior evento de todos. Como fazer para o ano seguinte entregar um evento ainda melhor ou no mesmo nível? Porque essa régua ela tá subindo ano após ano, né, Marcos? Desculpa. Cara, eu acho que existem várias formas, tá? Mas uma delas que é a que eu particularmente mais gosto é entender o que as pessoas esperam. E ali
Na Gramado, a gente, principalmente no último ano, a gente conseguiu ter um entendimento muito claro, assim, o que quem é o ser humano que consome Gramado Summit, que perfil ele tem, e dentro desses perfis que passam pelo evento, o que é esperado. Então eu tenho pessoas que buscam um tipo de conteúdo, mas no final, cara, a Gramado Summit ela se tornou uma grande plataforma de negócios digitais. Grandes plataformas de negócios digitais são plataformas que conseguem trazer patrocinadores e expositores que querem apresentar suas soluções e do outro lado encontrar outras pessoas dispostas a comprarem essas soluções e a conta no final ela tem que fechar. Hoje 80% quase da receita da Gramado Summit ela vem da feira, que é patrocínio, exposição. E recentemente a gente teve um parceiro gigantesco, uma empresa estratosfericamente grande que me trouxe um número que eu adorei, cara. Cada $1 investido na Gramado Summit voltam 3. Que demais. Bom, Olha o ROI. e o cálculo era em milhares de dólares, tá? E quando eu digo milhares, milhares mesmo. Bom, isso é o que é esperado de mim. Que eu consiga ter de um lado plataformas que têm soluções para micro, pequenos e grandes negócios, que consiga mostrar o seu produto ou serviço tanto pra gente que entende quanto pra gente que não entende. Mas todo mundo que entrar na Gramado Summit tem que ter uma oportunidade de entender um pouco mais sobre esse novo mercado, sobre o mercado digital e como que tu cresce em um mundo que todo dia muda um pouco. Como que eu consigo fazer um evento melhor do que o outro, garantindo que o próximo evento ele vai dar mais resultado que o ano anterior, independente do conteúdo. E cara, a gente se preocupa muito com o conteúdo, tá? Só que como prioridade é como que eu posso surpreender o Cabelinho, o Léo na hora que eles entram no evento, que eles estão querendo entender mais sobre algo. Não é só sobre buscar inspiração, mas é sobre entender que ali tu tem a oportunidade real de fazer com que tudo aquilo que tu ouviu, tudo aquilo que tu aprendeu, tu consiga colocar em prática. Como, cara, sentando com o Google e entendendo que o cloud do Google é incrível. E se tu não quiser gastar em dólar, tu tem o cloud da Magalu, que tu pode pegar o teu negócio digital e colocar dentro de toda a estrutura da Magalu. Então, é isso, cara, porque daí no final, quem comprou o ingresso está satisfeito, porque se inspirou e conseguiu colocar em prática aquilo que aprendeu, aquilo que ouviu. E para quem expôs, tu tem um resultado, cara. E aí a gente no final do dia é quase como um grande shopping center, né? A gente tem lá um shopping que a gente constrói de forma temporária e que a gente aluga as lojas e que o lojista, querendo ou não, ele consegue ter um ROI muito grande frente ao aluguel que ele paga. Então é isso, cara. É entender o que as pessoas esperam de nós e hoje o que eu acho que as pessoas esperam é não só inspiração, é conseguir fazer negócio. Negócio na era digital. E tá vindo aí a 9ª edição, 2026. Nona edição. Chegamos na 9ª edição da Gramado Summit. Estamos velhinhos, cara. A nona edição, cara. Experientes. É muito legal. E eu acho que a abordagem desse ano de conteúdo, pra mim, ela é tão legal, Cabelinho. A gente tá falando sobre música. Que o primeiro dia é o despertar humano, o segundo dia é humanizar para escalar e o terceiro dia de palco principal é o novo valor humano. E quando a gente fala em novo valor humano, por exemplo, a gente está trazendo a WGSN, que é uma empresa gigantesca que analisa comportamento, para analisar o comportamento latino e por que as marcas que começaram a abraçar o jeito latino de ser, nos últimos anos cresceram muito mais do que o normal. A gente pode pegar o case Bad Bunny, a gente pode pegar o case da Farm, que abraçou o jeito abrasileirado de ser. Então, cara, é uma edição que ela vai ser muito... Eu acho que assim, ela vai muito além da obviedade, mas ela vai ter um conteúdo muito rico, assim, das pessoas entenderem que nem sempre aquilo que a gente consome de tecnologia é a tendência para o seu negócio. A gente vai fazer provocações realmente distintas, assim, a Michel Alcoforado, que é acho que um dos maiores nomes que a gente está trazendo. O Michel hoje é top 3 best-seller do Brasil em livros. Ele fez um livro que é Coisa de Rico. Se você entrar na Amazon agora, vocês vão ver, está em top 3. É um cara gigantesco, que é um antropólogo que analisou a riqueza brasileira. O que isso tem a ver com o Gramado Summit? Absolutamente tudo. Porque tem a ver com comportamento, e comportamento tem a ver com inovação, que tem a ver diretamente com tecnologia. E uma coisa que é muito legal do mercado digital é que tu tem a oportunidade de trabalhar com a maior parte da população. E a maior parte da população ela é muito diversa, né? E tu entender diferentes perfis para te posicionar nesse mundo é muito legal. Então, nona edição, cara, 25 mil pessoas, 70% de fora do estado do Rio Grande do Sul, é legal. 25 mil pessoas esperadas nessa edição. Meu pai do céu, muita gente. E assim, né, quando tu falou em marcas globais, eu acho que cada vez mais, né, Marcos, a gente não tem como a gente não fazer uma análise do micro. Apesar das marcas serem globais, cada vez mais eu vejo esse cuidado. Tu falou do case Bad Bunny, que aí a gente vai entrar no segmento da Adidas, que é um ramo que tu gosta, e claramente essas empresas elas estão chegando mais longe
pensando no individual, né? Isso. Que eu acho que é uma coisa que não tem como tu fugir, né? Hoje em dia, tu pensar no individual, apesar de tu querer atingir em larga escala todo mundo, é pensar num trabalho bem feito, né, cara? Muito. Cara, é que hoje, e principalmente no momento que estamos, onde tem esse entendimento das coisas que a gente consegue fazer, das informações que a gente tem acesso, o nicho, ele quase que deixou de ser nicho, né? Nicho antigamente era uma coisa que era considerado pequena e de pouco valor. Hoje o nicho Produto ele tem um nichado. valor, hoje ele tem um valor absurdo, cara. E tu tem a capacidade de conversar com diversos nichos de forma simultânea. O case da Adidas ali, Bad Bunny, que é uma coisa que eu gosto muito, cara, a Adidas é uma marca gigantesca que ela fala com todo mundo. Mas agora quando ela se junta a um artista latino, ela dá a oportunidade que outras pessoas que não interajam com a marca, por meio daquele artista, conheçam a marca. Então, eu acho que o trabalho de nicho ele começou a ser uma coisa muito legal para as mesmas marcas. Então, não é porque eu não preciso ser uma empresa de nicho, eu posso ser uma empresa gigante, conversando com diferentes nichos e sendo completamente diferente para cada um desses nichos que eu trabalho. E isso, cara, é muito legal. Uma coisa que tu comentou ali que eu acho super válido, tá? Nunca antes na história da civilização uma pessoa sozinha poderia criar um império. E estamos... Isso aqui eu vou fazer uma previsão, depois eu posso estar errado, tá? Mas tudo bem. A gente ainda vai ver o dono de uma empresa bilionária sem nenhum funcionário. Faço essa aposta com vocês. É uma aposta que existe com pessoas muito mais capazes do que eu já fizeram. Porque hoje, por meio de alguns softwares, algumas inteligências artificiais, para usar o termo mais, tem a capacidade de fazer coisas incríveis, cara. Então a gente está começando a entrar numa era onde teremos o primeiro bilionário de um homem ou uma mulher só. Eu não sei se eu fico O mundo está mudando. animado, eu fico assustado com essa informação, porque se tu hoje tu fala isso, não parece um absurdo, né? Uhum. Se tu falasse isso há 5 anos Seria um atrás, eu não absurdo. falar décadas, porque Heresia, é tudo muito... quase. Será um O absurdo. Marcos tá aqui falando uma bobagem, louco. Vamos prender ele, sei lá, né? É isso aí. E não, né, cara? E não, né? Hoje é E bem hoje possível. hoje eu fico olhando. E, cara, eu fiquei pensando, ele fez. É plausível. A verdade é essa, né, cara? É plausível. Louco, Hoje cara. tu consegue... Cara, ontem a gente tá fazendo uma análise, assim, a gente, há 10 anos atrás, para fazer um site, 5 anos atrás, tinha toda uma complexidade, né? Pra tu colocar o site no ar, não só na questão do front, mas na questão do back, que é o que faz o site funcionar. E aí tu tinha orçamentos de 20, 30, 50 mil reais. Cara, hoje tu assina um Lovable, que é uma plataforma que constrói sites por meio de IA, tu paga $50 por mês, tu constrói um site completo, não é que nem o Wix, tu constrói realmente aquilo que tu busca, inclusive com back-end funcionando por $50 por mês. Então, Só teu prompt certo. só ter o prompt certo, entendeu pouco, assim, cara. Eu adoro outros exemplos, assim, eu sei que a gente tem pouco tempo aqui, mas, cara, a educação ela vai ter tanto problema no futuro se ela não começar a entender que o negócio da educação não é cobrar para transmitir conteúdo, porque a transmissão de conteúdo hoje ela é gratuita. Minha filha, se ela abrir o ChatGPT de forma gratuita, ela tem muito mais acesso à informação do que a escola consegue propor para ela. E aí, conversando com o secretário de Educação de Porto Alegre, um bate-papo muito maluco, cara. Eu achei muito legal o pensamento dele. A escola, a gente foi criado nisso, a gente paga ou a gente recebe do Estado a possibilidade de aprender, de ter o negócio da escola nunca teve aí. É no músculo que tu exerce. É que nem ele deu um exemplo tão legal que nem academia. Tu vai pra academia pra quê, cara? Tu tem que fazer todo dia pro teu músculo fortalecer e ele aparecer. Então, o papel da escola no futuro é fazer com que as crianças elas consigam exercitar esse músculo. Ele usou músculo, mas ele está se referindo à capacidade de pensar. Porque se for pela informação, a gente está vivendo num mundo onde a informação gratuita ela é muito superior àquela que um ser humano consegue ensinar né? outro. É um caminho sem volta, não tem, Loucura, né? E o que ele falou, né? A criança vai pra escola tipo pra treinar. Pra treinar, Vai exato. treinar. Ah, tu treinou, tu chega em casa, vai desenvolver Exatamente. o que tu tem pra desenvolver. Chega em casa, chega na rua, enfim, em qualquer lugar. Né? Tu vê, 20 minutinhos de conversa com o Marcos, a gente entende um pouco, não tudo, mas a gente entende um pouco do sucesso que a Gramado Summit atingiu, né? E aonde ele tá chegando, né? Que ele não para de chegar, tá sempre chegando cada vez mais longe. E pra quem tá ouvindo, data da Gramado Summit, né, cara? 6 a É um 8, serviço, né? 6 a 8 de maio no Serra Parque. Ingressos ainda estão disponíveis. É um evento muito legal, 25 mil pessoas, 70% de fora do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que é um evento que coloca muito na prática aquilo que a gente defende da inovação, ela está andando lado a lado com o turismo. Querendo ou não, a gente vende a nossa região antes de vender o próprio negócio. Ou seja, tem pessoas que saem daqui do Rio Grande do Sul, mas vão até o Pará
e buscam a Gramado Summit como uma oportunidade de conhecimento, de negócios e ao mesmo tempo sabem que estão planejando as suas férias para permanecer aqui na nossa região. A inovação atrai o turista, quando o turista chega aqui, ele tem toda essa região de Gramado, Canela e outras cidades do entorno que fazem com que ele queira permanecer, ou seja, a inovação e o turismo podem e devem andar lado a lado. Bacana demais. Explica muito, né? O sucesso que o homem atingiu aí nesses anos todos. E a gente deseja, né? Mais uma edição da Gramado Summit fantástica, fabulosa, que temos convicção que vai ser, né? Estaremos lá, né? Com certeza. É uma oportunidade absurda, né? Participar. Tu sabe que eu me sinto quando eu entro a primeira vez na edição da Gramado Summit? Sabe aquela criança quando chega no parque de diversões? Assim, pra onde tem que eu muita vou? coisa, tu não sabe onde é que tu vai, né? E aí tu vai descobrindo, tu vai explorando, aí tu chega e tu vai nas palestras, depois tu vai nos stands, aí tu encontra um amigo que muito tempo... Os encontros são muito legais, né? Muito tempo tu não via, aí tu troca... E aí o cara te dá uma dica, tu dá uma dica pra ele. Acabei de assistir o fulano de tal, falando de tal coisa. A gente sai, às vezes Tem acha... aquele stand lá que tá acontecendo isso. E eu fui num que era muito legal, uma palestra de wellness também, que teve, que foi espetacular. E coisa que eu não esperava ver, sabe? Então, isso que eu acho legal da Summit. Eu vou dar um spoiler aqui, eu não sei nem se eu posso ainda, porque tem uma questão contratual aí, mas se tudo correr bem, na quarta-feira, no final do dia, às 8 horas, a gente vai ter um show exclusivo do Armandinho pra galera. Opa, Aí, mas olha só. Estaremos lá, né? Que massa. Eu sou suspeito pra falar, né? O Sabe Bob que eu tinha Marley brasileiro. Sabe que eu tinha um Bob programa Marley antigamente que era o brasileiro, Clubezine, né? E o saudoso Enio, que já não tá mais entre nós, que fez tão bem pra rádio, apelidou ele de Armanzini. Todo dia sempre tinha. vai um cara de Armandinho do nada, assim. sabe? Vai ter. E é uma coisa legal, cara. Mas assim, gramadosummit.com tá aí. É muito bacana. E só pra fechar aqui, Léo e Cabelinho, eventos como a Gramado Summit até então nunca aconteceram na nossa região. E quando tu coloca o custo que é pra ter acesso a um evento como a Gramado Summit fora da região, é muito caro. Tem aéreo, tem hotel. A gente tá numa região aqui que, cara, tem um custo de ingresso, mas é muito mais barato porque tu só tem o custo do ingresso. Nada mais, nada menos. Então, hoje, cerca de 2% do público que participa da Gramado Summit é da região, curiosamente. Então é um público muito pequeno, reconhece o que a gente faz, mas a minha vontade também é que esse público consiga entrar na Gramado Summit. Porque eu garanto, cara, ninguém sai igual de uma Gramado Summit, nem o mundo é o mesmo depois de um. É muito importante para que a nossa região também se desenvolva, que a nossa região também participe, né? Esteja no evento, né? E pensem sempre que isso é um investimento, cara. Um investimento que tu vai fazer uma vez por ano e vai te trazer um retorno que dura muito mais tempo do que o intervalo entre uma summit e outra. É isso aí. Vem gente de vários lugares do mundo, né, Marcos? Não é nem do Rio Grande do Sul, nem do Brasil, é do mundo. Os caras movem montanhas para estar aqui e participar desses 3 dias do evento. E aí, às vezes, o morador não entende todo o potencial de conteúdo, de relacionamento, de experiências que ele vai ter nesse evento e acaba deixando de participar. Mas eu digo que o mais legal também é tu conversar com as pessoas, mesmo as que não vão, e elas entenderem a importância e hoje a marca que é a Gramado Summit. Isso é muito legal, mesmo as que não vão. Isso aí. Elas hoje elas tem, sabem. cara, e tem o que transformação, assim, porque uma pergunta que eu recebo de pessoas que eu conheço daqui mas não é pra mim. Cara, é pra todo mundo. A inovação, ela faz parte da tua vida, quer tu queira ou não. Eu coleciono histórias de amigos que foram e mudaram 100% de vida. Teve um casal que era proprietário de uma marca muito, muito conhecida aqui da região, que foi pra lá, cara, e resolveu abrir mão de tudo, comprou um motorhome, alugou um motorhome e foi circular o mundo com a família, por causa de uma Gramado Summit. Então, assim, a gente provoca muito no final do dia, eu acho que essa frase pra mim ela é muito importante. É feita sobre nós e pra nós. E a inovação, ela não necessariamente precisa de tecnologia para acontecer. A tecnologia é só um meio de tu encontrar a inovação. Se a inovação para ti é encontrar um propósito de vida, abrir mão de 100% do mundo digital e circular esse mundo inteiro com motorhome, cara, tá aí. Parabéns, a Gramado Summit cumpriu o seu papel e entregou que sim, a inovação ela tá em todo lugar. Então, isso é um evento de muita provocação e muita alma, cara. É muito vivo. Que legal. Massa demais. Marcos, assim, a gente podia ficar aqui a manhã inteira conversando e ia faltar programa, ia faltar tempo, né? Mas por hoje é só. Obrigado, né? Se tu quiser voltar antes da Gramado Summit, aqui tu está super em casa, não precisa a gente nem reforçar o convite, mas depois, com certeza, vai ser muito legal também te receber aqui pra falar sobre como foi o evento e tudo mais. Aquele abraço, Marcos. Obrigado pela presença. Nos honra muito a tua vinda aqui no GJR. A gente vai ter que encerrar, né, Cabelo? Porque já estamos aí estouradaços do horário. Um rápido intervalo, a gente volta pra encerrar o programa dessa quinta-feira aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Valeu, Marcos. Até mais. Valeu. Grande Jornal Regional. Clube 8.